Paz, pastor Ricardo, tá ouvindo a gente, pastor? A graça e a paz, eu estou ouvindo. Graça e paz, querido. Problemas Tá me ouvindo técnicos é bem? assim mesmo e graças a Deus estamos tudo bem. Pastor, me conte um pouco, vamos ser direto e rápido. Pastor, me conte um pouco da história do ministério, como foi a sua chamada ministerial, como se desenvolveu todo esse trabalho na vida do irmão. Bom, na verdade, eu recebi Jesus em 1992 e já no ano seguinte, 1993, já estava extremamente envolvido com a obra da igreja e já senti o chamado. Então, alguns pastores até ficam, né, dizendo que não queriam o chamado. Então, eu sempre quis, sempre esteve no meu coração. Com o passar dos anos, eu tive a comprovação da igreja, né, não apenas no meu coração, mas a igreja também, a igreja a qual eu frequentava, também confirmou, né, e foi se passando os anos, até que em 99 eu entrei no seminário, né, mas a chamada para pastorear só veio em 2009, quando o pastor Napoleão Falcão, que era o meu pastor presidente, eu era da Assembleia de Deus, ele me deu uma ação pastoral para eu pastorear a igreja aqui no bairro onde eu moro, o bairro de Mangabeira. E de 2009 para cá eu continuo sendo pastor, apesar de que em 2012 nossa igreja se desligou da Assembleia de Deus, né? Foi um desligamento, como posso dizer, um desligamento em paz, né? O pastor, na época, já não era mais o Napoleão Falcão, era o pastor Sinésio, e ele me abençoou, nós saímos, né? E estamos como igreja independente até o dia de hoje, a Igreja Bíblica Vida Eterna, de 2012 para cá. Porém, meu ministério pastoral, como eu disse, se iniciou em 2009. Forte essa chamada sobre a conversão já veio direto e eu acho lindo isso, porque é o mover do Espírito Santo. Quando é o mover do Espírito Santo, não tem que detenha. Pastor, o ministério do irmão é linha apostólica, pentecostal? Edson, na verdade, eu sou continuista, né? Nossa igreja acredita na atualidade dos dons. Entretanto, eu não me identifico como o movimento pentecostal como um todo, por achar que ele perdeu a sua primeira essência, né? Então, aquele primeiro movimento pentecostal, iniciado lá em 1910, ele se perdeu um pouco, né? E hoje esse neopentecostalismo tem sujado, na verdade, o nome do movimento pentecostal. Por isso que hoje eu não me identifico como pentecostal, apesar de ser continuista, ou seja, acreditar na atualidade dos dons, apesar de acreditar também que houve uma diminuição, né, nos dons que Deus tem se utilizado, e também acreditar que houve uma diminuição da incidência de dons verdadeiros, né, dos poucos que estão sendo utilizados. Mas sim, eu posso dizer a você que somos continuistas. Porque hoje em dia a gente vê muitas pessoas ficam brincando muito com dons de línguas estranhas, glossaria, né, que o pessoal costuma chamar, ficam brincando muito, muitos pegam e quem não tem o dom das línguas estranhas, eles não desacreditam, né, não dão oportunidade para muitos pregadores que não têm o dom de línguas estranhas, mas tem um caráter verdadeiro, tem uma chamada verdadeira, e outros que tem, minha bateria está meio fraca, que não tem essa perspectiva. Porque tem muitos, aquela religiosidade só sobe para pregar em cima do púlpito se você for batizado com o Espírito Santo. Se você não for batizado com o Espírito Santo, você não prega. Muitos têm ainda, e como o irmão vê, que é esse paradigma, consegue entender mais ou menos isso? Porque o irmão falou do movimento pentecostal. Concordo com o irmão que o movimento pentecostal de 1910 até os anos atuais, ele se perdeu muito. E como que o irmão vê hoje em dia isso tudo, esse surgimento de novos pregadores, Espírito da Mata, o Djama, um apostolado todo, tanta coisa que você vê que faz da igreja uma chacorrice, né? Uma chacota, né? Isso. Então, o que nós temos visto é o cumprimento, de fato, da palavra do Senhor, né? Jesus falou que nos últimos dias
surgiriam muitos falsos profetas, né? Muitos falsos cristos que enganariam a muitos. Inclusive, ele chega a dizer, se possível, enganaria até os escolhidos. Que os escolhidos, eles não são enganados, né? Ele fala, se possível, portanto, não é possível. Mas ele enganaria a muitos. E é o que nós estamos vendo, né? As pessoas, antes, né? Quando eu recebi Jesus em 1992, Deus usava as pessoas. Hoje, as pessoas estão usando Deus, né? Estão usando o nome de Deus em vão, se dizendo usadas por ele, e entregando profecias à torta e direita, inclusive profecias que vão até de encontro à própria palavra, né? E você falou da glossolalia, nós vemos que hoje é uma brincadeira, né? As pessoas não estão levando isso muito a sério, nem muito menos estão levando a sério 1 Coríntios 12, que ele regulamenta, de fato, o uso das línguas, né? Hoje em dia, fala-se ao bel prazer, pessoas que realmente não estão, não têm o dom de línguas, estão imitando as outras, enfim, duas ou mais pessoas, dezenas de pessoas falam ao mesmo tempo, quando a Bíblia diz que apenas uma fala e as outras interpretam, e quando não há intérprete, fale para si só, quer dizer, que não fale para a igreja, enfim, tudo que está lá em 1 Coríntios 12 está sendo totalmente aviltado, afrontado, né, descrido, enfim, porque as pessoas estão levando na brincadeira. Então, nós vemos que essa incidência, né, de falsas profecias, de falsos profetas e etc., elas está trazendo uma vergonha muito grande para o Evangelho. Como você falou, motivo de chacota, muitas vezes, né? Tem memes e mais memes aí pela internet, feitos com pessoas que estão realmente zombando do Evangelho. Inclusive, eu estou escrevendo o meu mais recente livro, que é a respeito dos falsos profetas. Eu já tenho um título, né, que é Por Trás da Máscara, e eu falo apenas do que Jesus, as palavras que Jesus direcionou aos falsos profetas, né? Então, meu objetivo com esse livro que eu estou escrevendo é justamente esse. Além de pastor, o irmão é conferencista, o irmão tem uma agenda missionária, sai pelo mundo pregando a própria palavra, assim, é missionário também, conferencista, é escritor? Não, veja só, meu chamado principal é pastorear, né? Então, eu sou pastor de igreja local, essa é a minha grande paixão, esse é o meu chamado. Entretanto, eu também sou músico e sou escritor, mas conferencista não. Eu, às vezes, prego nas igrejas que eles convidam, né? Mas igreja de pastores amigos e etc. Agora, pregar como conferencista, não, ainda não. Aí, como eu estava dizendo, Edson, só complementando, o ministério pastoral, ele não é fácil. E eu posso até dizer que é o ministério mais solitário, né, que existe dentro da igreja, porque o pastor tem que ser amigo de todos, mas não pode ter amigos especiais dentro da igreja. Acredito que você entende isso, né? E não é fácil, né? Não é fácil porque a vida pastoral, ela é, por si só o fato de nós lidarmos com a alma das pessoas, né? Direcionar as pessoas para o pátio, isso já é uma responsabilidade grande. Mas, sobretudo, há também a ação maligna, né, que quer nos derrubar, porque, como Jesus falou, ferirei a cabeça e as ovelhas se dispersam, né? Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersam. Assim também, muitas vezes, o inimigo quer destruir a vida dos pastores justamente para dispersar o rebanho. Então, o ataque infernal demoníaco é muito grande. Muitas vezes até pessoas dentro da própria comunidade não nos entendem, muitas vezes se levantam contra nós. Aconteceu isso muitas vezes, todos esses anos do Ministério Pastoral, pessoas se levantaram contra nós, mas estamos firmes e fortes, estamos prosseguindo, né, sem nunca desistir. Como eu disse para você, não é fácil, entretanto essa é a minha chamada, né? Tem chamadas secundárias, né, como por exemplo, eu ser escritor, eu ser músico, né? Enfim, são chamadas secundárias, mas minha chamada primária é pastorear a igreja. Antes de ser pastor, só complementando aqui, eu fui músico de igreja há muitos anos. Na verdade, quando eu vim, a gente chama do mundo, né? Quando eu vim do mundo, eu já era músico, já era baterista. Então, quando eu cheguei na igreja, desde 92 eu sou músico de igreja, né?
Ainda hoje toco esporadicamente, porque meus filhos tomaram conta disso, mas, a princípio, né, quando eu era músico de igreja, esse era o meu chamado principal. Uma vez, vindo à ordenação ao Ministério Pastoral, a música passou a ser o Ministério Secundário e o Ministério Pastoral tornou-se o Ministério Principal. Sabemos que é uma guerra, como o irmão falou, uma guerra travada nesses últimos tempos. Satanistas têm se levantado, fazendo orações para derrubar pastores. Vimos dia 30 de abril aí o que aconteceu. Eu estou olhando aqui algum dos livros do irmão, algum dos... Isso, Esse aí interessante, hein? Maior que o Templo. Muito bom. Esses livros a gente pode adquirir pelo algum site, algum Instagram, o irmão tem? Site, no AGBook, o Clube de Autores. Coloca o site Clube de Autores, na busca, lança meu nome, sairá todos os meus livros. E nos o pessoal que estiver interessado aí, ó. Isso. Pessoal que estiver interessado em conhecer as obras do pastor Ricardo Castro, aqui a gente temos alguns material. Interessante, muito interessante. Eu sou o primeiro. É que nem eu estava falando agora há pouco, tem se levantado muitos, nesses últimos tempos, doutrinas luciferianas, satanistas, querendo desmascarar todo o conteúdo do evangelho em geral. Porque hoje em dia os líderes novos da nova geração, eles não estudam a Bíblia, eles não procuram ter um instituto teológico, eles não procuram ter um crescimento, um amadurecimento, porque muitos correm, não sei se o irmão concorda com a visão que eu vou falar agora, muitos estão, essa nova geração, eu vejo que o irmão veio de uma igreja sadia, veio de uma doutrina muito sadia. Napoleão Falcão, é isso, né? Napoleão Falcão é um dos grandes pregadores que participou dos Gideões Missionários da Última Hora. Então, pessoas que têm história. Então, eu vejo que o irmão tem em si uma história. E essa nova geração de pregadores hoje não estudam, não participa de um instituto bíblico, de uma escola de líderes, e acaba desejando muito, porque só pregam prosperidade. Qual que é a visão que o irmão tem sobre a doutrina, a visão da prosperidade? E outra coisa que eu quero entrar também é visão de células. É certo o encontro com Deus? Tem heresia? Como é que as pessoas veem hoje em dia? Então, vamos por partes, né? Em primeiro lugar, sobre o Ministério de Pregação atual. Nós vemos por aí, né, que os pregadores talvez mais famosos são aqueles que pregam uma palavra que envolva autoajuda, né? Então, nós vemos que são pregadores que têm muita técnica, mas pouca palavra. Então, o estilo de pregação, o tipo de sermão que a igreja necessita hoje é o sermão expositivo, né? É o sermão que expõe a palavra. E esses têm sumido do púlpito. Então, a pregação atual, falando assim, com bastante sinceridade, 90% assim, tem sido muito envolvido com autoajuda, enfim, com palavras, né, de prosperidade. É o chamado Jesus good vibes, né? Jesus de vibe boa, é aquele Jesus legal que está tudo certo para ele e tal, e as pessoas querem ouvir palavras que massageiem o seu ego, quando na realidade, meu irmão, as pregações elas devem ser baseadas justamente no que pregava os profetas do Velho Testamento, João Batista, Jesus Cristo e os apóstolos. Arrependei-vos. Então, o arrependimento, essa é a mensagem que deve ser pregada, porque essa sim salva, né? Então, o Evangelho da Prosperidade, tem um autor que eu gosto bastante, chamado Rodrigo Bibo, que ele diz que essa pregação, né, da prosperidade, ela é a pregação estilo Xuxa, né? Tudo que eu quiser, eu vou conquistar. Na Xuxa tem uma música, né, que diz assim, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, pronto. Esse é o evangelho da Xuxa, né? Que as pessoas vão dar aquilo que aliás, Deus vai dar aquilo que as pessoas querem, como se fosse algo que, como o gênio da lâmpada, né? Tira-se a tampa da lâmpada, né? E aí Jesus aparece e dá tudo que eles querem. Então, esse é o evangelho que está sendo ministrado a grosso modo, né? Claro, é evidente que
tem pastores que continuam pregando a palavra, né, expositiva, ensinando realmente, doutrinando o povo. Quando eu falo de doutrina, eu estou falando de doutrina bíblica, não de usos e costumes, mas tem pastores realmente que continuam, comunidades inteiras que amam a palavra, assim tem, mas a grande maioria, infelizmente, está vivendo esse evangelho que, como meu finado sogro dizia, é um evangelho meia boca, né? É um evangelho pela metade, não é isso? E a segunda pergunta que você me fez sobre a igreja em células, veja só, meu irmão, nos anos 90 isso teve assim uma grande repercussão. Muitas igrejas fracionaram, né, a igreja, a sua comunidade, em células que ainda hoje permanecem. Mas, assim, eu vou ser sincero, talvez eu até entre em choque, né, com alguns que estão nos assistindo aí, mas a igreja em células nada mais é do que a igreja colocada nas mãos da própria igreja, não é? Porque os líderes de célula não são pastores ordenados. Os líderes de célula não são nem obreiros com ação pastoral. São simplesmente crentes da própria igreja que têm um treinamento pífio e são colocados diante de uma célula para ensinar a célula. Eu sei que vem um estudo preparado, mas eu já tive acesso tanto aos manuais quanto aos próprios estudos, e é dito que não se pode falar de assuntos profundos, tem que ser assuntos realmente superficiais. Então, os crentes preferem ir à célula do que ir a uma igreja realmente. Eles vão até uma vez na semana, mas durante a semana vão às células. E as células preparam superficialmente crentes superficiais. E eu fico a perguntar, as igrejas do passado não tinham essa questão de células, não tinham. E sempre sobreviveram, né, formaram crentes fortes, grandes baluartes do evangelho, não precisou de células. Então, eu sou o contrário, né, nesse sentido. Eu vou mais na visão de abertura de congregações, né? Uma igreja coloca um obreiro à frente de um trabalho, né? Esse obreiro com ação pastoral, ou um pastor ordenado na frente de um trabalho, e ali uma igreja é formada. Então, eu sou mais a favor disso, respeito a visão em células, mas a nossa igreja, a estrutura da nossa igreja, por exemplo, é de congregações e não fracionada em células. Encontro com Deus. Muita gente fala encontro com Deus, vai no mato, vê com a cruz pegando fogo, vai num corredor e começa põe psicanálise no meio do evangelho. Hoje em dia não estão conseguindo entender mais nada. Vai psicanálise no meio do evangelho, vai psicologia, e vai um monte de coisa, e não vive a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, realmente. Eu penso assim, eu acho que eu dei uma empatia muito grande com o irmão, porque eu acho que a gente tem quase o mesmo pensamento doutrinário, assim. Eu acho que não tem mais aquele... E as pessoas não procuram mais os dons, ou principalmente o dom do amor, né? Então, olhando em retrocesso, Edson, nos anos 90, quando essa questão da igreja em células, movimento G12, teve um grande ímpeto, havia também um encontro, e isso surgiu de lá. E os pastores que eram envolvidos com isso, eles começaram a fazer até uma prática que, inclusive, os próprios psicólogos já haviam rechaçado, que era a regressão. E muitos dos pastores faziam essas práticas durante esses encontros, e pessoas, porque é possível fazer uma regressão, mas os psicólogos, eles não mais usam essa prática por ser perigosa. Muitas pessoas que se utilizaram dessa prática não retornaram, então tiveram problemas sérios, né? E a igreja, ela passou por isso. Esse encontro, ele vem mudando, né? Revisão de vida, vem mudando de nome, né? Encontro, tem outros nomes agora, radical, alguma coisa desse tipo, e nada mais é do que tirar pessoas do seu ambiente normal, cotidiano, levar para um lugar em separado, né? E há uma carga ali de novidade, né? Então tudo isso influi em que a pessoa ela tem esse choque, né? Em um dos meus livros, justamente o Pastor Forjado na Fornalha, eu falo a respeito disso, que há pastores que têm uma técnica de colocar as pessoas diante de coisas muito engraçadas, nas quais a adrenalina
ela é ativada no corpo. E logo em seguida tem um choque de outro hormônio chamado endorfina, né? Serotonina e endorfina, que é justamente responsável pela aquela calmaria, né? Então, o choque desses dois hormônios causa com que a pessoa fique suscetível, né, a tudo que se fale a ela. Então, tem pessoas que sabem disso. Por exemplo, encontro de casais tem muito disso, né? Coloca as pessoas diante... Eu estou sendo bastante polêmico, eu acho que vou me apedrejar na rua, porque muita gente gosta disso. Mas veja só, no encontro de casais, né, coloca-se diante daqueles... como a biscoito, tal, pessoas, brincadeiras e não sei o que, tal, e daqui a pouco aí coloca você diante da foto dos seus filhos, uma música triste. Então, esse choque de hormônios faz com que você fique suscetível a tudo que aconteça ali. E há pessoas que saem dali achando aquilo tudo maravilhoso, quando na realidade aquilo nada mais é do que um ambiente que foi, como é que eu posso dizer, foi trabalhado psicologicamente para que você seja atingido, né, para que você seja mexido por dentro. E esses encontros, assim, tem pessoas até da nossa igreja aqui que fez o radical, né, e acha fantástico. Tem um segredo que não se pode falar o que é, alguma coisa desse tipo, né? Mas é fantástico, é maravilhoso, é aquele choque todo. Mas é isso que eu fico. Desculpa estar censurando, irmão. E é isso que eu fico. Desculpa a censura, eu não gosto muito de censurar o convidado. Mas é isso que eu sempre penso, pô, você está numa maçonaria, no Rosa Cruz ou numa igreja evangélica? Meu, você entrou você não pode ser polêmica, aqui não tem não, aqui eu abro, eu dou a quem doer. A gente está abrindo um espaço mesmo, e vai ser vários outros pregadores que eu vou trazer aqui para abrir mesmo essa conexão. Não seja você mesmo, não tenha medo não. Porque se a gente está falando, se a gente está chegando nesse tema, estamos conversando sobre esse tema aí, é porque é Deus que está movendo a gente a falar isso. Então, eu acho fantástico pessoas como um irmão, que tem a cabeça como um irmão, para abrir a ideia. Você não está numa maçonaria, você não está num Rosa Cruz, não pode falar o cristianismo. Jesus, ele diz que sempre é a verdade que liberta, e as pessoas estão confundindo as coisas. Não, você vai num encontro, como é que você não pode falar o que acontece lá dentro? Que é isso? É estranho. Muito bom. A alegação é que, para que não se fala, né, a respeito do que acontece lá dentro, para que as pessoas que vão chegando ao encontro sejam impactadas. Mas há um argumento muito falho. Eu acho que, por causa disso, não se privaria, né, aos demais a saber o que acontece lá dentro. Mas, veja só, meu irmão, eu fico a perguntar, por que é preciso tirar as pessoas do seu cotidiano, da sua igreja local, para ir para um ambiente diferente, para que sejam trabalhados pela palavra? Por que não pode ser trabalhados pela palavra na sua própria comunidade, na sua própria igreja? Eu estava questionando algumas pessoas próximas a mim a respeito disso, e nenhum deles consegue dizer o porquê tem que sair do seu cotidiano para um ambiente reservado, se isso poderia ser feito na própria igreja, na própria denominação. Aí eu pergunto, essas pessoas, muitas delas, né, passam anos na igreja, vão a um encontro desse e saem lá dizendo que saíram mais crentes, mais fortes. E esses anos todos que eles passaram na igreja, passaram fazendo o quê? Se todos os cultos é ministrado a palavra, né, o cuidado pastoral, a palavra, a ação do Espírito Santo, então tudo isso é rejeitado, é rechaçado, devido a um momento que se passa, um final de semana, que se passa no ambiente fora do seu cotidiano. Então são coisas questionáveis, né? Eu confesso a você que eu não concordo. Amém. É dois. Eu vejo que o irmão é um pastor de ovelha mesmo, de estar ali em cima, pastoreando, ensinando, doutrinando, falando, tá sendo um amigo. E hoje em dia você está numa igreja, às vezes grande, às vezes pequena, a pessoa não quer isso, né? Tá lá, pronto, e não tem essa preocupação, né? Porque hoje em dia a gente está vendo muito cristão desviado, principalmente muitos pregadores. Eu tenho encontrado muita gente nas calçadas que era o quê? Era ex-apóstolo, era ex... Ontem mesmo eu estava conversando, o cara era cooperador. Semana aqui, um apóstolo aqui, ex-apóstolo, dono de biqueira. Então, o que acontece? Porque essas pessoas se desviam, ou nunca teve um encontro verdadeiro com o Senhor, ou simplesmente estava porque queria um oba-oba, queria... Não dá para entender.
um firmamento. Contudo, hoje em dia, é a palavra. Eu acho válido isso, pastor Ricardo, que o irmão é dos poucos pregadores que a gente vê, que eu tenho aqui um grande amigo também, da região, o irmão lembra muito ele, é o pastor Valério. E ele tem esse cuidado, ou seja, trazer um pouco da igreja primitiva, a dos apóstolos para a era atual. Minha internet vai expirar logo. Vai acabar logo a bateria, estou com um pouco. Mas desde já, eu já quero remarcar, depois da entrevista com o filho do irmão, eu vou querer remarcar essa entrevista aqui, porque teve muito problema técnico, eu vou querer remarcar. Depois do dia 21, eu vou falar com o Daniel para a gente remarcar, para a gente continuar mesmo essa entrevista, esse bate-papo mesmo. Para mim vai ser uma honra. A gente vai remarcar assim, ó, tá caindo toda hora aqui, tá falhando muito, ó, toda hora tá apagando aqui. Eu queria que o irmão falasse um pouco sobre... Tem um filme em voga agora, que é o Deixados para Trás, acho que é a continuação de uma série de filmes Deixados para Trás, e muitos da igreja, da linha da Reforma, não concordam com o filme Deixados para Trás, do arrebatamento. Muitos falam, em 1820 foi pregada a doutrina do arrebatamento, e muitos não, hoje em dia você pega, eu não acredito que vai ser assim. O que o irmão acha? Bom, na verdade, eu sou calvinista, né? Por assim dizer, de fato eu sou calvinista, mas a minha linha escatológica ela é dispensacionalista. Então eu sou pré-tribulacionista, enfim. E assim, na minha linha, claro que eu não ridicularizo nenhuma das outras, respeito todas elas, todas as 4 formas de ver a escatologia, o Apocalipse, mas o Deixados para Trás está totalmente dentro da minha visão escatológica, né? Na verdade, Deixados para Trás é uma série de 13 livros, né? De 2 autores, que é Tim LaHaye e Jerry Jenkins. Dos 13, eu li 11 livros, falta eu ler os 2 últimos. Então, eles pegam do momento do arrebatamento, o dia seguinte do arrebatamento, até Novos Céus e Nova Terra. Então, são 13 livros. E os filmes, né? Os antigos feitos ali nos anos 90 são 3, né? Que abordam, se não me falha a memória, os 4 primeiros livros, né? E esse filme atual é simplesmente um remake daquela série antiga, né? Então está totalmente dentro da minha visão, né? Escatológica. Não, eu tenho grandes amigos que são amilenistas, a gente até brinca um com o outro, né? Porque tudo isso são doutrinas secundárias, né? Que não incluem na salvação, né? Mas assim, está totalmente dentro. Inclusive não sei, eu acho que os 3 filmes, né? Mas os 3 filmes não são tão aprofundados quanto os livros. Mas os livros têm coisas assim realmente totalmente bíblicas, né? Versículos são citados nos livros. Nos filmes nem tanto, porque tem todo aquele romance, né? Que tem que ter. Quando eu falo de romance, eu estou falando do floreamento, né? Não amores, como se diz nos filmes, mas todo aquele floreamento para o cinema. Então não é tão aprofundado. Então eu indico aos ouvintes aí, aos nossos ouvintes, a que leiam os livros, muito interessante. Né? Claro que não substitui a Bíblia, logicamente. Né? Tem alguns que gostam de criticar, não é que eu estou dizendo isso, mas são muito interessantes. Né? Tem alguns erros aqui e ali, algumas coisas que a gente tira por menos, né? Que foram feitos por 2 homens pecadores como nós. Então, de fato, há erros nos livros, mas muito interessante. Está totalmente dentro da linha dispensacionalista. Amém, glória a Deus. Meu irmão é calvinista, ele é reformado também, eu respeito muito, eu tenho a minha visão, ele tem a dele, nós nunca se debatemos sobre isso, eu acho que seja pós-tribulação, pré-tribulação, Jesus está voltando. De qualquer maneira, seja o arrebatamento ou não, Jesus está voltando do mesmo jeito. E outra coisa que eu gostaria de perguntar para o irmão... Só interrompendo um minuto, eu sou um calvinista um tanto quanto diferente, né? Porque sou calvinista, mas na área da escatologia, eu sou, digamos assim, pentecostal, né? Sou dispensacionalista. Então, não abraço a escatologia reformada. Né? Eu vou falar para o irmão, está surgindo muito calvinistas pentecostais ultimamente.
tem esse dispensacionalismo com as ideias calvinistas e arminianas, mas eu acho que tudo é válido, tudo que vem da parte do Senhor é válida, né? Então eu acho que a gente tem que respeitar todo o segmento que seja realmente verdadeiro, está caindo toda hora, verdadeiro. Mas é uma pergunta que eu queria perguntar para o pastor. A igreja atual, ela está preparada para perseguição? Se houver alguma perseguição aqui no Brasil, ela está preparada? Censuramento? Porque a gente viu um caso aí de um pastor que acho que foi preso por ter falado a verdade aí sobre... o irmão já deve saber do que eu estou falando. Então, os pastores hoje estão preparados realmente para uma perseguição se entrar agora um comunismo no Brasil, ou sei lá, uma ditadura proibindo, vamos censurar a Bíblia, vocês não vão ler mais a palavra, que isso aí. O Brasil realmente estão preparados com a perseguição? Edson, eu tenho que começar um pouco atrás, né? Na minha resposta. Veja só, crentes superficiais estão formando outros crentes superficiais, e esses outros crentes superficiais estão sendo discipulados superficialmente, tornam-se pastores superficiais. Não sei se você está entendendo onde eu quero chegar. E esses pastores, eles não estão preocupados com a doutrina bíblica, não estão preocupados com a vida da igreja, mas estão preocupados naquele movimento, igreja cheia, na fama, né, em tudo que esses, eu posso dizer, pirotecnia pentecostal traz. Então, eles estão interessados nisso. Esses pastores não estão preparados, porque em havendo uma perseguição, muitos dos crentes atuais e muitos dos pastores atuais, eles cairão, não é? Eles abdicarão da sua fé, porque não tem firmeza. Agora, os crentes que permanecem firmes na palavra, sejam eles dentre todas as denominações, existe um povo fiel ainda, e é muito pouco. Eu posso ser sincero com você, é muito pouco. Mas esses sim estão preparados. Mas a grande maioria não está preparada, porque a gente vê, meu irmão, que essa perseguição que está havendo, né, essa perseguição, digamos assim, de viés político, né, que houve, muitos retornaram, voltaram atrás, né, porque não se pode mais falar em determinados assuntos, e muitos já estão, né, retornando atrás. Imagina uma perseguição, imagina se um sistema totalitário como o sistema comunista foi implantado aqui no Brasil, muitos vão retornar atrás, com certeza. Mas existe uma parcela pequena, né, mas existe uma parcela de crentes fiéis que permanecerão firmes até a volta do Senhor. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Até 2030, o que o irmão, até 2030, o que será da igreja evangélica no Brasil, no mundo? Haverá realmente um avivamento? A gente pode esperar por um avivamento na nossa nação? As pessoas estão com sede de um avivamento? Daqui para 2030, eu espero que aconteça aquilo, né, que o livro Deixados para Trás fala, que é o arrebatamento. Eu espero que nós não estejamos aqui. Mas veja só, meu irmão, daqui para 2030, eu acho um tempo pequeno para que haja um verdadeiro avivamento. Por quê? O avivamento é o retorno das Escrituras. E o retorno às Escrituras, ele nunca é fácil e nunca é a curto prazo, sempre é a longo prazo. E deve-se ter muito empenho, né, em poder implantar, né, o amor à palavra, enfim. Porque as pessoas entendem avivamento como histeria, né, como pessoas chorando, né, de joelhos, aquela coisa toda, mas em determinados shows isso acontece também. Então, a gente não pode ver isso como avivamento. O avivamento verdadeiro é quando o crente ele ama a palavra, ele vive a palavra, ele não volta atrás na sua fé. Isso é o avivamento verdadeiro, é quando ele diz não ao pecado e sim a Deus. E para implantar isso de uma maneira total, demanda muito tempo. Entretanto, meu irmão, eu quero que você, comigo, pense numa coisa. Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Quando as 10 virgens elas dormem, porque todas as 10 dormiram, né? Aí vem o noivo. Agora veja, ouve-se a voz de um arauto, dizendo, eis o noivo, e as 10 levantaram-se.
Se nós formos pegar essa parábola como base, né, para o que está acontecendo, então eu acredito que antes da volta do Senhor haverá a voz do arauto, né, quer dizer, o avivamento verdadeiro, em que tanto os crentes fiéis como os tolos se levantarão, ou seja, haverá um avivamento. Né? Entretanto, apenas os crentes fiéis é que entrarão às portas do Senhor. Como eu disse para você, entretanto, eu acredito piamente que haverá um avivamento, não em 7 anos, talvez em um tempo mais prolongado, mas acredito que antes da volta do Senhor haverá esse avivamento. Amém. E sobre a agenda global até 2030, o reset, o reset do econômico e da economia mundial, o que o irmão pensa sobre isso? Bom, partindo do pressuposto, né, de que eu tenho uma visão escatológica pré-tribulacionista, então o mundo entrará num colapso, né, um colapso financeiro, um colapso moral, até a volta do Senhor. Então o Senhor vai voltar e aí vai surgir um personagem, né, que ele vai trazer uma paz, certo? Uma pseudo-paz, e vai trazer a solução para esse colapso financeiro. E o colapso moral, nem tanto, né? Ele vai dar um jeito, vai dar um paliativo no colapso moral, mas no colapso financeiro ele vai dar jeito. Então, esse personagem, o anticristo, né, que nós queremos que ele vá aparecer logo após o arrebatamento da igreja, né? Então, daqui para a volta do Senhor, o colapso ele vai só se agigantando, né? Aqui e ali nós vamos ter picos assim de uma certa paz, né? Como é que eu posso dizer? O sistema financeiro vai ter um up, mas depois ele vai cair de novo e vai colapsar totalmente até o arrebatamento da igreja. Muito interessante, mas é verdade. Uma vez eu estava comentando com um amigo meu, não sei se é da época do irmão, nos anos 80, dois filmes que mostram toda essa visão da era do anticristo, e um outro filme que sempre mostra a evolução das máquinas, ou seja, a evolução da quarta evolução industrial que a gente está vivendo, né? Smartphone, toda essa evolução industrial. Seja, a profecia, os 3 filmes da profecia e ver a batalha final. Se você pegar bem mesmo, tem tudo a ver com o que a gente está vendo hoje. Você está falando a imagem da besta, né? Não, a profecia de 1977, do Dementor, que era o filho do anticristo. Nunca assistiu? Procura entrar no YouTube, aí você vai ver a profecia. Tem 3 filmes que foram surgidos lá em 1977, acho que 40 anos atrás ou mais. Tem esse filme chamado A Profecia, tem 1, 2 e 3. Fala a história do garotinho que foi para a casa dos milionários, cresceu, e ele já era profetizado para ser o anticristo. Então, em outro filme que a gente vê, fala bem sobre que as pessoas falam muito sobre os reptilianos, essas coisas todas, que é ver a batalha final. É o que a gente passa hoje em dia. Se a gente não lutar pela nossa vitória, pela nossa salvação, o mundo vai estar exterminado mesmo. Verdade. E eu não assisti. É muito bom, é muito interessante. Você tem um pouco do lado, tem um pouco de um mínimo de fantasia, mas tem muita realidade. Desde aquela época já falava ali o 666, e que a gente vê na música em geral hoje em dia é muito deflagrar, é muito codificado, né? O irmão é músico, o irmão sabe o que eu estou falando, né? E tem muitos aí, muitos artistas que já estão comprometidos. Ó. Com certeza. É esse aqui, ó. Ah, tá. Esse filme aí, ó. Ah, com Gregory Peck. A profecia, ele é bem antigo, esse filme. Tem uma base do que é isso. Muitos especulam. Quem é o anticristo? Na visão do irmão. O irmão tem uma ideia assim, quem é o anticristo? A gente sabe que todo sistema é um anticristo, né? Todo sistema que a gente vive já não segue a palavra do Senhor, já é anticristão o sistema.
Mas a Bíblia nos fala, quem tem entendimento calcula o número da besta, porque esse é o número de um homem e o seu número é 666. Na ideia do irmão, o irmão tem uma ideia assim, de quem poderia ser o anticristo? Bom, na verdade, sem a gente cair na heresia de falar, citar nome, esse vai ser esse, porque é difícil, né? Claro, veja só. Segundo o nosso irmão o apóstolo João, ele diz que o espírito do anticristo ele já opera entre nós, né? Então, como você falou, tudo aquilo que se levanta contra a igreja é anticristão, é anticristo. Entretanto, haverá um personagem, né, que ele surgirá e ele vai implantar uma paz, né, uma pseudo-paz, fazer um acordo com Israel, enfim. Depois ele quebrará esse acordo e cumprirá os planos, né, que o diabo tem para esta terra. Mas veja, a Bíblia nos dá um certo relato, né, de quem ele será. Não aponta a pessoa, mas de como nós podemos identificá-lo. Em primeiro lugar, ele vai ser um bajulador, segundo Daniel, né, se não me falha a memória, é Daniel 9, ele vai ser um bajulador, alguém que vai enganar e vai bajular, e ele vai surgir, né, de um país pequeno, mas que por meio dessas bajulações e etc., ele será colocado como um homem de frente, né? E lá em Apocalipse 13, nós vemos que 10 nações vamos dizer assim, vão erguer o anticristo. 10 nações vão investir nele. Depois ele lutará contra 3 delas, mas 10 nações serão aqueles que realmente vão investir nessa pessoa. Então a gente pode ficar de olho nisso. Outra coisa que diz lá em Daniel, capítulo 9, se não me falha a memória, é que ele não terá desejo por mulheres. Então, possivelmente, ele vai ser um homossexual, não é? Porque ele não terá desejo por mulheres. Outra coisa que a Bíblia fala o apóstolo Paulo chama de iníquo, e nós sabemos que iniquidade é o pecado daquele que serve a Deus, né? Então, de alguma forma, ele vai ser ou um cristão desviado, lógico, ou um judeu não praticante, né? Então, tudo isso nos mostra que nós podemos estar apercebidos para ver uma pessoa que vai surgir no meio político, né? Elegido por 10 nações, né? Que tenha todas essas outras características que nós falamos. Entretanto, ele ainda não vai tomar o poder, né? Ele ainda não vai tomar o poder até que a igreja seja arrebatada, porque o que o detém, para que ele realmente tome o poder, é que a igreja ainda está na terra. Quando a igreja for arrebatada, aí ele vai tomar o poder. Só uma coisa, Edson, agora em junho, 16, 17 e 18, mais ou menos, nós vamos ter aqui uma conferência missionária, né? Desculpa, a conferência escatológica aqui na igreja. Serão 3 dias em que nós vamos tratar desse assunto, e no final haverá uma parte, né, em que vai haver perguntas e respostas a esse respeito. Inclusive vai ser transmitido pelo meu canal do YouTube. Depois o Daniel vai passar todos os seus contatos que eu estou vendo aqui, no link aqui. Sim. clubedeautores.com.br dos livros e os contatos do irmão. Eu acho interessante que o irmão ama escatologia, que nem eu. Ver que escatologia está no sangue mesmo, gosta dessa parte. E hoje em dia as pessoas querem falar mais batalha espiritual, mas não tem um seminário de escatologia. Não tem, as pessoas não estão preparadas. Eu acho que os cristãos hoje, dessa nova era, parece que tem medo de, quando fala de grande tribulação, da marca da besta, não querem escutar. Agora que você faz um seminário de casais, seminário de encontro, da sua vida de próspera, todo mundo vai, mas quando fala dessa parte de escatologia, a pessoa parece que tem medo, e a Bíblia fala, bem-aventurado aquele que lê o livro dessa profecia, né? Isso porque a escatologia, né, o livro do Apocalipse como um todo, a escatologia não está só no Apocalipse, mas principalmente no Apocalipse, Deus nos deu esse livro não para nos amedrontar, mas pelo contrário, para nos consolar, né? Porque só fica com medo do que virá aquele que não está em paz com Deus, né? Quem está em paz com Deus, esse almeja estar com o Senhor, né? Então a escatologia ela não amedronta, mas pelo contrário, ela conforta, né? E nós teremos esses 3 dias aqui na igreja, que vai ser uma bênção, eu acredito, e no final, né, teremos meia hora, perguntas e respostas, justamente porque as pessoas elas têm muita dúvida, né, de fato, sobre a escatologia como um todo, né?
Amém. Eu vou pegar o link depois e quando eu tiver, eu vou entrar para mim ver também essas palestras aí do irmão. Pronto, é só o senhor colocar na pesquisa do Google, né? Ou na pesquisa do YouTube, pastor Ricardo Castro, vai aparecer dois pastores Ricardo Castro, um é magro e o outro nem tanto, né? Então eu sou um nem tanto. Você que vai é me isso, encontrar pastor? aí. Pastor, é uma vez. Pastor, eu gostaria que o irmão deixasse uma mensagem final, para essa nova juventude, esses novos líderes que estão aparecendo aí, fizesse uma oração para pessoas dos tesouros da escuridade, como eu costumo chamar em Isaías 45, que Deus traz aqueles que estão caídos para uma restauração. A gente sabe que em Hebreus fala, uma vez iluminado é difícil, mas impossível, mas para Deus nem é tudo possível, se a pessoa abrir o coração mesmo. Eu queria que o irmão deixasse uma mensagem final. E eu quero remarcar, a gente está vendo contato com o pastor aqui, eu queria falar com o Daniel depois da entrevista do irmão, remarcar para a gente conhecer mais o irmão, o ministério do irmão, a vida do irmão, que foi muito, muito rápido e teve muito problema técnico. Um problema técnico, com certeza. Eu demorei muito para entrar, que eu ia fazer pelo celular, né, achando que ia ser melhor, e acabou não conseguindo, tive que ligar o computador, enfim. Por isso que demorou um pouco. Mas para mim foi muito edificante. Aprendi bastante hoje com o irmão e eu gostaria que o irmão fizesse uma oração final para o pessoal que está aí escutando. Pastor, eu só quero agradecer mesmo pela palavra, pelo ensinamento, por saber um pouco da vida do irmão, um pouco do ministério do irmão, que é levar o evangelho aí na igreja de João Pessoa. E na próxima entrevista eu vou perguntar muito sobre o trabalhar aí e tal, tá bom? Amém. Sobre a mensagem, antes de mais nada, eu quero dizer a todos que nos acompanham que nós estamos vivendo no tempo do fim. Nós vemos que está acontecendo aquilo que Paulo falou, né? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E esses são os tempos difíceis, né? Porque é o tempo em que as pessoas elas têm o nome de Deus na boca, mas o seu coração está muito longe de Deus. As igrejas estão lotadas de pessoas que querem receber bênção, que querem receber vitória, mas não querem receber o abençoador, não querem viver realmente uma vida comprometida com o Senhor, né? Muitos gostam de citar o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Para muitos, o Senhor, ele de fato é pastor, mas não é Senhor das suas vidas. Quer dizer, é pastor no sentido de conduzi-los às águas tranquilas e pastos verdejantes, mas quando se fala de ser Senhor para obedecê-lo, então as pessoas não querem. Eu quero dizer para você que está nos acompanhando que o Senhor, ele te convida, ele faz um convite a você entregar-se totalmente a ele. Eu quero lembrar, se você em algum momento já leu os evangelhos, você vai ver que o Senhor chegava para as pessoas e não fazia um clamor a elas para que o seguisse. Ele apenas dizia, segue-me, porque para o Senhor não há uma promessa de bênção e de vitória para que você o siga, apesar de que o caminho para quem segue o Senhor Jesus é um caminho de bênção e de vitória, porém, o Senhor não fazia essa promessa, justamente porque é responsabilidade nossa de estarmos realmente adorando ao Senhor e fazendo aquilo para o qual nós somos criados, que é para o louvor da sua glória. Então, o Senhor faz um convite a você para entregar a sua vida. Eu sei que no seu coração há um vazio, no seu coração há algo que não é preenchido por nada nesse mundo, e o Senhor, ele é o único que pode preencher o seu coração. E eu estou falando, inclusive, para cristãos que talvez tenham essa experiência de sentir-se ainda vazio. O Senhor convida você, ele diz, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração e encontrarão descanso para as vossas almas. Eu preguei recentemente aqui na igreja que esse descanso para a alma só o Senhor pode dar. E nessa geração maluca que nós estamos, né, uma geração que é fácil também de se machucar de fato, né? Eu digo para você, meu irmão, só o Senhor ele pode te dar realmente um sentido para a tua vida. Só o Senhor ele pode preencher a tua alma. Então, não deixe para depois. Eu entreguei a minha vida há 30 anos atrás, o presbítero Edson também, há muitos anos, Daniel também, e veja que nós não voltamos atrás, porque nós conhecemos o que passamos e sabemos a diferença, né, do que era do passado e do que é hoje.
Então, nós não trocamos por nada, porque nós sabemos que nós estamos no caminho certo. E é isso que eu estou dizendo para você, para que você entregue a sua vida para o Senhor. E eu quero fazer uma oração por você, uma oração para abençoar a tua vida. Onde você está aí, cubra sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, Deus amado, eu quero louvar o teu nome, Senhor, por esta oportunidade sem igual, de estar aqui, Senhor, virtualmente, falando para essas pessoas, ó Deus, que a tua palavra, Senhor, possa penetrar nestes corações, ó Deus, aqueles que estão vazios, aqueles que estão doentes espiritualmente. A tua palavra nos atesta que há bálsamo em Gileade, que tu és médico, Senhor, por excelência. Podemos até dizer que tu és o médico dos médicos. Portanto, cura esta alma, cura esta vida. Ó Pai querido, o Espírito Santo de Deus, trabalhe neste coração, estenda as tuas mãos sobre as suas vidas, ó Pai, e que eles possam verdadeiramente reconhecer a Ti, Senhor, como o único Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo a quem Tu enviaste. E é assim que eu te oro nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe. Amém, meu irmão. Então ficamos para a próxima. Ficamos sim, pastor.